Olá, obrigada pela audiência em mais uma edição do programa Utilidade Pública. E hoje a gente vai falar sobre implante capilar num bate-papo com um cirurgião plástico e cirurgião para calvície. Exato. É isso, Isso doutor mesmo. Ricardo Araújo? É isso mesmo, Dânia. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Utilidade Eu que Pública. agradeço. Quando esse procedimento é indicado? Pronto, Dânia. Primeira coisa, a gente tem que explicar ao paciente e ao público leigo o que é calvície e o que é perda de cabelo. A perda de cabelo é chamada alopécia, em termos genéricos. Agora, a calvície é uma alopécia de origem hormonal. Então, são sinônimos: alopécia androgenética e calvície. A calvície se baseia em quê? O paciente tem uma predisposição genética, ele já nasce com isso, e que com o passar da idade, da adolescência e início da idade adulta, esse hormônio, ele se liga a um receptor no couro cabeludo e faz com que ocorra uma miniaturização do cabelo e, posteriormente, uma queda do cabelo. Então, a cirurgia sempre é indicada para esse tipo de paciente, tanto homem quanto mulher, desde que seja uma causa de origem hormonal. A cirurgia não é indicada para aqueles pacientes que têm uma perda capilar do tipo pós-quimioterapia, pós-gestacional, porque são quedas capilares do tipo transitórias. Por exemplo, você opera, um mês depois, 2 meses depois, você tem uma perda capilar. Isso já é esperado, é uma perda transitória, chamada de eflúvio. Mas a calvície mesmo é uma perda definitiva. Então, os cabelos miniaturizam, caem e depois não nascem mais. Então, para isso é indicada a cirurgia. E aí, quando a pessoa, por exemplo, o homem ou a mulher, começa ali a perder cabelo, claro que a preocupação surge logo, e aí surgem aquelas receitas diversas, que, olha, vai solucionar, é um shampoo, é uma solução. Tem alguma dessas receitas que funcionem antes de passar para essa etapa? Existem da sim. cirurgia? Existem alguns medicamentos que são utilizados para retardar a queda capilar. Então, o paciente que perderia o cabelo em 10 anos, ele passa a perder em 15 anos. Então, existem alguns medicamentos no mercado que retardam essa queda, mas eles não trazem os cabelos de volta. Então, quando você vê propagandas de renascimento de cabelo, isso não existe. Isso é pura mentira e puro marketing. Os mitos. Exato. Muita gente acredita. E muita gente se beneficia disso, entendeu? Da falta de conhecimento da pessoa para vender aquele determinado produto. Como é que é o procedimento em si? Deixa muita cicatriz? Precisa raspar a cabeça inteira? Então, o procedimento, ele é feito, uma retirada de uma faixa de couro cabeludo que vai de uma orelha à outra. Fica uma cicatriz, mas essa cicatriz não fica aparente, a não ser que o paciente raspe a cabeça. Não precisa raspar a cabeça para a cirurgia, é feita a retirada dessa faixa. A gente se utiliza da elasticidade que o paciente tem no couro cabeludo, retira essa faixa, separa fio por fio e depois introduz fio por fio, cada unidade. Lembrando que nós, por genética, nós temos uma área, todo calvo, ele tem sempre essa faixa de cabelo preservada. Por que isso? Porque o couro cabeludo tem uma embriologia diferente. Essa área frontoparietal tem os receptores para o hormônio. A região temporal occipital, que é a posterior, não tem esse receptor. Então a gente se utiliza disso, retira de onde não tem o receptor do hormônio para colocar na frente. E esse cabelo colocado, ele vai crescer normalmente, é o seu próprio cabelo, não existe rejeição. E ele vai crescer normalmente, e é seu cabelo, você faz o que quiser. O índice de perda de folículos transplantados é em torno de 5%. Se você pensar que a gente coloca 7 mil fios, 5% de 7 mil fios é irrisório. 7 mil fios. Exatamente. É um trabalho artesanal. E você falou tudo, é um trabalho artesanal minucioso, com equipe grande, porque precisa de uma equipe muito treinada, são 7 pessoas envolvidas no procedimento. Enquanto algumas vão cortando fio por fio, eu vou introduzindo raiz por raiz no couro cabeludo e nessa área, nessa região frontoparietal. Então é um trabalho muito minucioso, muito artesanal, com lupas de aumento de 3, 4 vezes, porque a gente tem que colocar um cabelo bem coladinho um do outro, para dar um ar muito mais natural. Quanto tempo uma cirurgia dessa? Você está falando em números tão expressivos. A cirurgia não dura menos de 6 horas.
Entre 6 e 7 horas, em média. Anestesia cirurgia. geral? Não, anestesia é sedação com local. A gente ceda um paciente, eu brinco sempre com o paciente que eu faço um champanhe para ele, que ele dá um cochilo, a gente faz anestesia local e ele dorme o procedimento todo. Mas ao chamá-lo, ele acorda. Então é uma cirurgia que não necessita da anestesia geral. Uma cirurgia ou apenas um implante capilar resolve na maioria das vezes? Ou as pessoas precisam passar a fazer outras vezes? Vai depender do grau de calvície de cada um. Se for uma calvície extensa, vai necessitar de até 3, 4 procedimentos, entendeu? Mas se for uma calvície inicial, com um procedimento ele já resolve. Quem não tem essa faixa de cabelo aqui atrás? Esse paciente que não tem essa faixa, ele não tem calvície. Ele tem um outro tipo de perda capilar, que pode ser uma perda capilar do tipo areata, que é uma perda difusa de cabelo. Então esse não é candidato à cirurgia, ele não se beneficia. Pode ser feito isso apenas com o próprio cabelo ou há referências de ser feito com fios de cabelo de outra pessoa? Não, o cabelo tem que ser o da própria pessoa por um índice de rejeição. Se você colocar o cabelo de outra pessoa, a chance de rejeição é muito grande. Isso é apenas aqui na região da cabeça ou pode ser também sobrancelha, por exemplo? Pode ser. Existe o transplante de sobrancelha, no qual você tira também dessa região posterior, que não sofre ação do hormônio, e transplanta a região da sobrancelha. É comum isso? É comum. O único inconveniente dessa técnica é que na sobrancelha, como a gente está transplantando o cabelo do couro cabeludo, ele cresce muito, cresce mais do que os outros fios da sobrancelha. Então tem que ficar aparando constantemente, porque o fio do couro cabeludo, ele cresce meio centímetro por mês. Bem mais do que o da sobrancelha. Bem mais que o da sobrancelha. Então você tem que ficar aparando sempre. A procura maior pelo implante capilar, o homem também tem crescido entre as mulheres? A procura por homem é muito maior. 80% dos que procuram são do sexo masculino. E até porque a calvície acontece muito mais no homem do que na mulher, por questões genéticas. A calvície ela é ligada ao sexo. Então, para a mulher ser calva, ela precisa herdar o gene do pai e da mãe. Para o homem, não. Ou do pai ou da mãe. Então, a chance dele ter a calvície é muito maior. Algumas dúvidas, por exemplo. A pessoa que raspa a cabeça por muito tempo, por opção, isso pode influenciar? Nenhum, em nada, influencia a queda capilar. A questão de raspar a cabeça só vai diminuir, vai deixar o paciente mais calvo, mas os folículos, as raízes estão lá. Tem uma idade que seja uma idade mais adequada ou esse procedimento pode ser feito a qualquer momento? Esse procedimento ideal a partir dos 25 anos. Até os 50, 60 anos vai depender do desejo do paciente. Mas o paciente, a partir dos 20 anos com entradas, ele se beneficia mais porque ele tem um cabelo mais grosso e não passa o dissabor de se tornar calvo para depois se tornar com cabelo. Então, quanto mais precoce você procurar a cirurgia, mais está resolvido o seu problema. A partir dos 25 anos, qualquer pessoa pode buscar... Buscar até antes disso, até os 20 anos pode ir atrás, buscar isso, tentar retardar ao máximo e tentar optar pela cirurgia ou não. Tem alguma técnica que seja diferente ou todas as cirurgias elas são feitas pela mesma técnica? Existem dois tipos de técnica. Existe a técnica clássica, que é a retirada da faixa, e uma técnica que é mais atual, mas que não beneficiam todos os pacientes, é uma retirada de fio através de um equipamento. É chamado extrator de unidades foliculares. Esse extrator de unidades foliculares, ele retira o fio pronto. Ele não tira a faixa. Ele simplesmente vem, é um motorzinho, tipo um motorzinho de dentista, ele vem e retira o folículo pronto. Aí ele já pode ser transplantado. Então, essa técnica é ideal para quem? Para pequenas calvícies, para pacientes que já fizeram 2, 3 sessões da convencional, da técnica clássica, que é a retirada da faixa, e se beneficiariam de algumas unidades, porque com a técnica clássica eu consigo colocar 7.000 fios. Com o extrator de unidades foliculares, eu consigo colocar 3, 2.500, então, no mesmo tempo de cirurgia, porque ela é mais trabalhosa. Então, compensa fazer a clássica e só optar pelo extrator chamado FUI, só em casos de resgate da cirurgia. Tem algum impedimento, quando a gente fala em saúde,
para a pessoa fazer essa cirurgia? Não, essa cirurgia, ela segue o protocolo normal de qualquer cirurgia. A gente solicita exames, vê a parte cardiovascular, se o paciente tiver algum problema de saúde, é pesquisado, tiver com tudo harmonioso, por exemplo, ele tem pressão alta, está com a pressão controlada, diabetes controlado, ele pode se submeter à cirurgia. É uma cirurgia de caráter ambulatorial. Pra você ter ideia, a escola americana opera o paciente no consultório, acordado, comendo. A escola americana opera assim. Eu vou mais pela escola europeia porque você imagine o paciente ficar com a cabeça parada 6, 7 horas sem se mexer. O incômodo e o desconforto que isso causa. Então, por isso que a gente faz com sedação no ambiente hospitalar. Paciente infartado pode? Pode, o paciente infartado ele pode, desde que esteja com os exames regularizados. Tem alguma contraindicação ou não? Não, não tem Nenhuma. Contraindicação a não ser as doenças de base do paciente. Se o paciente chegar, ter sofrido um infarto há menos de um mês, tiver com pressão ainda descontrolada, tiver com os exames alterados, essas são as contraindicações. Quando você faz essa cirurgia, há sempre uma recomendação, que aí é um período cada vez mais curto, para saber se deu certo, se não deu certo, o que é que pode ter acontecido. Como é que funciona isso? Pronto. A cirurgia de calvície é uma cirurgia que necessita paciência, diferentemente de uma cirurgia de prótese, de silicone, que a gente opera 1 hora depois da cirurgia, a paciente acorda, já vê que está com o peito, né? Já está com o peito pronto, já com silicone. A cirurgia de calvície não. O paciente é implantado o fio, a raiz. Essa raiz só começa a crescer com 2 meses e vai crescer meio centímetro por mês. Então a gente só tem um resultado definitivo com 1 ano. Porque até 8 meses ainda tem raiz nascendo. Então é uma cirurgia que é vagarosa, gera uma certa impaciência do paciente. E a gente tem que controlar muito essa ansiedade, porque ele quer o resultado o quanto antes. Mas a cirurgia, o resultado definitivo dela é só com 1 ano. E a gente mora num lugar extremamente quente. Como é que deve ser o pós-operatório? Tem alguma influência? Pronto. Em relação ao calor, ele não tem tanta influência. O que a gente explica para os pacientes é que ele não pode, durante um mês, cabecear a bola, né? Não pode cabecear a bola, não pode ficar com sol de exposição. O que é o sol de exposição? Ele ir para a praia, deitar e ficar tostando. Isso não pode, porque senão vai ficar as marcas, cicatrizes. Não é nem pelo folículo deixar de nascer, é por conta das marcas da cicatriz. E a outra coisa é sauna. Ele não pode frequentar sauna durante um mês. Agora, atividade, por exemplo, malhar, musculação, com 15 dias, retirar dos pontos, o paciente já pode praticar exercícios, usar capacete, já está totalmente liberado. Eu recomendo os pacientes a ter um repouso relativo durante 4 dias e depois voltar às suas atividades normais. Boné. Pode usar depois da cirurgia, saindo do hospital. Essa história de que boné cai cabelo é tudo mito. Não existe essa história. O cabelo cai por genética e não por conta do boné. Doutor Ricardo, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, a gente vai para o intervalo e a gente volta já com mais informações para você que está em casa, que é uma pessoa que convive com a calvície e aqui está aproveitando a oportunidade para ter acesso a essas dicas e informações sobre o procedimento do implante capilar. A gente volta já 2 minutos.